Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia, aqui é o pastor Sérgio Lenz. E antes de tudo, não esqueça, vai aí embaixo, dá o like, deixa aquele like esperto, faça o seu comentário, aliás, compartilhe com alguém e não esqueça de dar uma olhadinha se você ainda está inscrito. Isso é importante para nós, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos começar. Nessa jornada rumo à evolução, 7 de teologia, nosso coração em devoção, em devoção. Lucas, capítulo 17, versículo 32, um dos textos mais curtos do Novo Testamento, diz apenas: lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos dizer juntos? Lembrai-vos da mulher de Ló. Amém. Muito bem. Uma dessas frases pequenas, mas uma frase de efeito, porque ela contém em si uma das advertências mais sérias que Jesus traz aos seus discípulos e, por extensão, a todo o cristianismo do último tempo, porque em todo o capítulo 17 anterior e posterior, Jesus está tratando exatamente sobre o tema da vinda do Filho do Homem. E quando ele trata sobre este tema, ele não está apenas se dirigindo para os discípulos dos seus dias, mas é uma advertência que se estende para todo o tempo do cristianismo. Então ele está falando sobre a vinda do Filho do Homem e está lembrando que também aí deve haver uma recordação muito semelhante à que houve nos dias de Noé e também nos dias de Ló. E é interessante que ele faz uma menção quando está falando sobre a necessidade de se recordar acerca dos dias da mulher de Ló. Ele está falando sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. E chama-nos a atenção porque no meio desse ensino que ele está dando acerca dos últimos dias, da volta do Filho do Homem, ele para tudo e larga uma frase de impacto: lembrai-vos da mulher de Ló. E quando ele faz isso, ele deixa para mim e para você uma advertência seríssima. Ele nos lembra que esse episódio precisa ser constantemente recordado. E é interessante porque você vê que ele usa o verbo no imperativo, lembrai-vos, que nos lembra algo em movimento contínuo, que não pode parar, precisa ser recordado constantemente. Aí você vai perguntar para mim: pastor, eu cheguei ontem, estou assistindo o vídeo pela primeira vez, estou participando do primeiro culto, sou marinheiro de primeira viagem, nunca li a Bíblia inteira, o que é que aconteceu com a tal da mulher de Ló, que eu preciso me lembrar todo dia dela? Bom, houve um dia, um momento em que uma terra foi destinada para Abraão e sua descendência. Abraão peregrinou aqui e ali, esteve em alguns lugares, teve algumas experiências e chega um momento em que a sua riqueza se multiplica, não só dele, mas do seu sobrinho que ele havia trazido junto lá da sua terra, e há briga entre os pastores de ambos. E Abraão diz: bom, não é bom que a gente brigue e tal, escolhe um lugar para você ir, eu vou para o outro lado e nós vamos ficar bem porque são parentes. Ló
olha para as campinas do Vale do Jordão e diz: aqui é bom, o petróleo brota na flor da terra. Quem é que não quer isso? Lá na frente eles vão inventar os automóveis, nós vamos ter o shake do petróleo, né? Vão refinar esse petróleo, vai virar em gasolina e tanto produto bom aí para utensílios domésticos, plástico e tanta coisa derivada. Eu vou ficar com esse lugar aqui. Mas o texto e a história vão nos contar que havia um povo que morava nessa região e que as suas práticas eram tão abomináveis e constantemente abomináveis que Deus disse: chega, sua maldade, o seu tanto de mal chegou ao limite, eu preciso dar um basta nisso aqui. E aí ele resolve destruir Sodoma, e quando ele faz isso, ele dá uma advertência para Ló dizendo: pega tua família e pula fora desse lugar. Mas eles meio que demoram, porque Ló tinha uma esposa, tinha 2 filhas, e quem é casado sabe como é difícil você conseguir chegar no compromisso, no horário, tendo uma esposa e 2 filhas, né? Mas eles se atrasam. E ao se atrasarem, precisa que Deus envie um anjo para retirá-los com urgência de dentro daquela terra. E aí tem uma questão que é importante. Ele dá uma ordem: vão andando por toda essa campina, não olhe para trás. Mas o que nós observamos no texto é que a mulher de Ló olhou para trás e acabou se convertendo, se tornando uma estátua de sal. E aí você diz: o movimento dos olhos dela, a curiosidade de olhar para trás, fez com que acontecesse algo tão terrível com ela? A resposta que o texto nos infere, nos faz perceber, é que é muito mais forte do que uma olhadinha curiosa ou a necessidade de saber o que está acontecendo. É muito mais do que isso. O que nós vemos aqui é o apego do coração que estava lá atrás. Ela saiu fisicamente de dentro de Sodoma, mas o seu coração não saiu lá de dentro. Então Jesus toma esse caso, toma essa história e nos dá um imperativo para que nós internemos em nós uma memória ativa, ou seja, um pensamento que precisa constantemente voltar às nossas ideias, a fim de que, de maneira pedagógica, nós venhamos a recordar para não repetir alguns problemas que aconteceram naquele dia. Aí você vai me perguntar: tá bom, pastor, eu concordo que a mulher de Ló falhou, ela teve dificuldades, ela olhou para trás, ela estava apegada emocionalmente. E o que isso tem a ver comigo hoje? Qual é a verdade que eu posso aplicar para a minha realidade hoje? Bom, primeira lição que eu destaquei deste texto: lembrai-vos da mulher de Ló, que é possível sair de um ambiente errado e ainda assim querer voltar para ele. Como é que isso acontece? Nos nossos dias, muitas pessoas saíram do pecado. O pecado era-lhes doce, era o guia da sua alma. O pecado determinava a sua conduta. Muita gente saiu de relacionamento tóxico
e destrutivo, relacionamento que com toda certeza lhe levaria para a destruição antes do fim da sua vida. Muita gente saiu de práticas condenadas pela Bíblia, as chamadas práticas antigas, que Deus não tem negócio com estas coisas, mas o seu coração ainda olha para trás. De vez em quando ele dá uma espiadinha. Por quê? Porque nós vivemos em um tempo com uma geração que romantiza as práticas que a Bíblia chama de pecado, que a sociedade chama de alternativa. Não, isso aqui é uma conduta alternativa. Está muito implícito no relativismo. Você olhando de lá para cá, você vê um 9. Eu olhando daqui para lá, vejo um 6. Então, essa visão é uma visão relativa do ângulo de quem vê. Aquilo que a Bíblia, esse papel, esse manuscrito antigo, que se refere a culturas distantes, dissociadas da nossa realidade, o que essa Bíblia chama de pecado, a nossa sociedade diz é uma alternativa, é uma prática que nem é tão ruim assim. E quando nós, que não somos extraterrestres, como eu digo sempre, quando nós, que não somos anjos ainda, que não temos asas, ainda não voamos, quando nós que não moramos fora do sistema solar, mas moramos aqui, nos relacionamos aqui, vivemos aqui, estamos aqui no meio dessa sociedade, quando nós nos acostumamos com as falas, com as ideologias, com os pensamentos, com a cultura, com os ideais desta sociedade, e afrouxamos os freios da moral dentro de nós mesmos, nós acabamos por até sair do ambiente errado, mas de vez em quando voltamos os nossos olhos para dar uma espiadinha lá para trás, para ver como era bom a velha vida. E isso é complicadíssimo, porque nós ainda temos um agravante, temos a questão das redes sociais, que transformam Sodoma e Gomorra em um parque de diversões, facilitando o acesso para a visualização do pecado de uma forma romântica, adocicada, agradável e divertida. E aí, meu irmão, é muito fácil você um dia ter saído do ambiente errado, mas hoje, depois de tantos anos, ainda estar flertando com a prática do erro. Por isso, Jesus chama os seus discípulos, chama os seus ouvintes e lhes dá um imperativo: lembrai-vos da mulher de Ló. E parece que nas entrelinhas a pergunta surge lá: quando que é para lembrar, Senhor? Todo dia. Porque todo dia, como cantamos lá na canção No Então Antiga, todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações, as propostas, e elas não vêm mais com rótulo de pecado, com rótulo de tentação, com rótulo de propostas antibíblicas. Elas vêm adocicadas, floreadas, coloridas e embelezadas
com rótulo de coisas boas. A mulher de Ló não estava apenas curiosa, ela estava desejosa de levar um pedacinho dentro da sua alma daquilo que Deus havia ordenado, uma separação total. E por isto ela se transformou numa estátua de sal. A estátua de sal é simbólico aqui, e nenhum de nós vai se transformar em estátua de sal. Fique tranquilo, você não vai morrer como uma estátua de sal, mas podemos fazer aqui uma aplicação lógica, que se não virarmos estátua de sal, nós ficaremos plantados aqui quando Ele nos chama para ir morar ali. Lá está as mansões celestiais, o lugar que nos aguarda, e não aqui nesse mundo. Por mais belo que ele seja, por mais doce que o pecado possa parecer, pecado ainda é pecado, e Deus ainda é um Deus santo que requer santidade daqueles que vão morar no céu. Aleluia! Tem perigos e tem lições preciosas que precisam ficar todos os dias em nossa memória para nos lembrarmos da mulher de Ló. Tem um perigo que eu anotei aqui, que é o perigo do apego invisível. E o que é apego invisível? Veja, a mulher de Ló não falou nada, ela não disse nada, porque estava aqui dentro. A mulher de Ló não reclamou de nada, que é natureza humana reclamar, natureza feminina expor a reclamação para fora, né? Amplia o negócio ainda mais. Mas ela não reclamou. Ela não discutiu, o que seria muito normal dada a circunstância. Mas a mulher de Ló, ela olhou. Pastor, e o que isso quer dizer? Quer dizer que para os céus, pequenos movimentos revelam grandes vínculos. Sabe aquela coisa do marido e mulher que não precisa dizer muita coisa, a circunstância de repente foge do normal e as pessoas teriam matéria para comentar por dias, mas marido e mulher, quando são casados há muito tempo, só dão uma olhadinha assim um para o outro. E aquele olharzinho um para o outro, meu irmão, aquilo ali é matéria para dias de conversa. Pois é, acontece que o Criador, o Eterno, aquele que sabe todas as coisas, aquele que fez a tua alma, a minha alma, aquele que nos conhece ainda antes que eu e você abramos a nossa boca para falar palavra alguma, antes que venha o pensamento, Ele já conhece. Ele olha e vê que pequenos movimentos da nossa alma revelam os grandes vínculos do nosso coração. Então eu não preciso dizer, ai Deus, eu tenho uma tentação nessa área. Você fala isso em oração para Ele, para você verbalizar e verbalizando construir a tua imagem, que não é aquela que você vê no espelho, porque aquela é bonita. Quer dizer, não quando acorda de manhã, mas depois que você dá um tapa no visual, uma arrumadinha, a sua imagem até que é bonita, né? Passa uns rebocos, negócios por ali, umas brilhantinas, e fica, ó, uma imagem belíssima. Mas quando você ora de coração aberto e rasgado na presença dEle, você se coloca diante de um espelho espiritual. E aí, ao falar as suas mazelas, você constrói a sua autoimagem verdadeira. E daí não precisa Deus dizer,
tu é feinho por dentro porque está cheio de penduricalho de Sodoma dentro da tua alma. Ao construir a sua autoimagem na oração, você mesmo diz: uau, como eu estou feio. E daí você se coloca mais ainda na presença dele, dizendo: misericórdia, Deus, misericórdia, porque eu estou ruim. Então, esse olhar para trás, esse apego ao invisível, pode ser simplesmente uma comparação com a vida antiga, né? Antigamente eu era o namorador, antigamente eu era o cara que bebia todas e ficava em pé, antigamente eu era o que tinha aquela palavra que levava todo mundo no bico e todo mundo acreditava em mim. Antigamente eu era o cara que levava vantagem sobre todo mundo. Antigamente eu era bom. Comparar a sua vida de hoje com sua vida antiga não é boa coisa, senão para dizer: eu cresci porque deixei Sodoma para trás e estou caminhando para as mansões celestiais. Aleluia. Não sei se você já viu, rede social hoje veio para escancarar aquilo que era entre quatro paredes, né? Mas parece que nós vemos, às vezes, algumas pessoas contando como era a sua vida lá no passado, e elas chegam a escorrer uma baba pelo canto da boca, assim, de prazer ao dizer: eu era isso, e eu era aquilo, e eu era aquele outro, ai, irmãos, então uns crente que tem um prazer de falar do diabo, porque o diabo me usava, porque o inimigo é isso, o inimigo é aquilo. Tira o diabo da tua boca, tira o inimigo das tuas palavras. Você já deixou Sodoma para trás. Estou andando para o céu, caminhando com Jesus para as mansões celestiais. Larga de mão, deixa Sodoma, deixa o diabo, deixa o pecado, deixa o erro e vai andando para o céu. Estou andando para o céu, onde os santos já estão. Estou alegre e satisfeito. Minha pátria é Sião, morte lá não haverá. Você entende isso? Quando você nasce de novo, você nasce para não ter mais negócio com Sodoma. Você não tem negócio com o diabo. Às vezes alguém diz assim: pastor, precisa que vá lá em casa expulsar o demônio que está incomodando. Meu Deus, o que o demônio está fazendo na casa de crente, meu irmão? A minha oração em casa, antes de sair, é: Senhor, cada passo que eu der na direção da casa desse irmão, que o diabo vai dando um passo para trás. Quer dizer, se ele mora a 3 quilômetros de mim, quando eu chegar na casa do irmão, o diabo já vai estar a 3 quilômetros de distância. E eu não tenho nada com o diabo, eu não tenho nada com o demônio, eu não tenho nada com Sodoma. O meu negócio é o céu. E você vai me ver falando de Jesus, da pátria celestial, das coisas boas. Aleluia! Vai andando pelo caminho e vai plantando flores, vai plantando árvores frutíferas, porque se Deus te fazer dar uma volta, como fez com Israel andando 40 anos no deserto dando volta, quando você chegar na mesma estrada, você vai sentir o perfume das flores e vai comer das árvores frutíferas. Para de olhar para Sodoma, pelo amor de Deus! Mamandaravia Labachai. Sentir saudade do que Deus mandou abandonar. Isso é uma tentação muito grande, irmãos. Você quer ver homem que foi mulherengo, ou homem que bebeu, ou homem que usou drogas? A tentação
de sentir saudade do que Deus mandou abandonar. Deus mandou abandonar, olha para frente. Anda para frente, esquece. Isso não te pertence mais. Esse perigo do apego invisível, ninguém está vendo. Por quê? Porque não falou, porque não reclamou, porque não discutiu, porque não fez celeuma, mas lá dentro nunca foi curado de verdade. Mas nesta noite, o Senhor Jesus está à porta e diz: eu bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Oh, aleluia! Aleluia! Quando você convida alguém para ir na tua casa, você dá uma geral lá, né? Uma limpadinha, levanta o tapete, empurra as poeiras para baixo do tapete, pega aquela roupa suja que estava jogada pelo sofá, esconde tudo lá debaixo da cama, dá uma geralzinha. A vida espiritual, você não precisa fazer nada disso não, meu irmão. Só convida Jesus para entrar, porque ele faz faxina na tua casa espiritual. Oh, aleluia! Aleluia! Você não precisa ficar com saudade do que ele te mandou abandonar. Deixa ele entrar. Convida ele para entrar naqueles lugares mais escondidos da tua alma. Aleluia! Não questione, viu? Há um tempo de crescer e começar a andar com as próprias pernas. Porque quando você aceita Jesus, você é novinho ainda, tudo é uma bênção, tudo é maravilha. Você aceita tudo assim de... pastor falou, pastor é homem de Deus, a irmã do círculo de oração me deu um conselho, meu Deus, a irmã que ora, que bênção. O recepcionista deu um toque, eu vou lá arrumar o carro, valeu pelo toque, irmão, eu botei meio torto mesmo, que legal. Alguém pediu para você fechar a porta que a criança deixou aberta, você levanta, vai lá e fecha. Você é novo. Daí você vai ficando mais velhinho, mais cheio de si. Esse pastor aí pensa que é o quê? Ele mesmo falou na pregação que ele não é anjo. Tá dando uma de santarrão pra cima de mim aí. Vem cá pregar pra mim. É que vai pregar pra casa dele. Quem é que essa irmã aí? Essa irmã tem, só porque ela ora mais do que eu, é uma metida. Vem cedo só pra se meter. Esse recepcionista aí é um abusado. Por que ele não... Ele veio a pé, nem carro tem, por que ele manda eu arrumar meu carro? Por que eu tenho que fechar a porta? Não foi meu filho não mora, nem congrega aqui, foi o filho daquele outro abusado. Você entende? Há um tempo em que nós começamos a ficar questionadores. E isso se reflete lá na vida passada, onde você era arrogante, onde você era metido, onde você mandava nos outros, pisava o pé no pescoço das pessoas. Aí Deus um dia disse, vamos separar esse negócio? Não quero isso aí não, meu filho. Você deixou entrar no teu coração, vamos cuspir essa arrogância, vamos parar com essa, como diz o meu amigo pastor Fornazari, vamos parar com essa bobiça, vamos ficar crente. Aí você fica todo crentinho e daqui a um pouco está questionando aquilo que Deus pediu para você se separar lá do passado. Então esse perigo do apelo invisível é uma coisa seríssima. Mas tem uma última lição que eu destaco nesse texto, lembrai-vos da mulher de Ló. E essa tem que ficar no nosso coração todo dia. É a urgência dos tempos. Porque Jesus está conectando esse capítulo 17 de Lucas ao episódio da sua segunda vinda. Não naqueles dias que ele está lá. Então ele está lembrando que assim como Sodoma foi destruída repentinamente, o juízo virá sobre este mundo de maneira repentina.
E você que está antenado aí com os últimos eventos, o que está acontecendo no mundo, meu irmão, se ano passado o mundo chacoalhava como um bêbado diante das podridões, das devassidões morais, das guerras, das perseguições, esse ano parece que o negócio explodiu, está muito pior do que já estava. Então a advertência é clara: não esteja com o teu coração dividido quando o Filho do Homem se manifestar. E lembre-se, antes do Filho do Homem se manifestar a esse mundo, a igreja vai ser arrebatada. Então o arrebatamento da igreja está pelo menos 7 anos mais perto do que a volta de Jesus. E se eu creio nisso, eu preciso viver a minha vida tal qual quem espera, lembrando dos dias da mulher de Ló. Porque quem olha para trás e fica ali ainda parando para pensar naquilo que ficou e não conseguiu trazer junto, está com problemas seríssimos. Eu vou começar a pensar no encerramento com você, lembrando 3 verdades. A primeira é que quem ainda sente saudade de Sodoma não está pronto para o céu. E talvez você vai me dizer: pastor, mas e tem alguém perfeito aí, por acaso? Tem alguém que de vez em quando não tem uma saudadezinha de Sodoma? Somos humanos, somos de carne. Mas a questão não está em sentir saudade de Sodoma. Eu tenho certeza que o próprio Ló, quando estava saindo, garrado ali e no ambiente, no afã de fugir, ele considerou tudo que ficou para trás. Seus bens, suas posses, seu gado, seus pastores, seus empregados, seu dinheiro, suas tendas. Mas tem um momento de decisão, porque ou você vai ou você fica. Ou você ganha o céu ou você perde tudo. Então, não é uma questão de bater a saudade. Lembre-se, você não pode impedir que as aves voem sobre a sua cabeça. E até às vezes elas fazem caquinha lá de cima e pode acertar você. Mas você pode impedir que as aves construam ninhos sobre a tua cabeça. Então, lembrar de Sodoma, lembrar de algum prazer do passado, pode até acontecer, porque minha mente, ela é um depósito onde tudo está registrado. Mas ao acontecer isso, diga: Senhor, eu tive um pensamento lá com Sodoma, me faz ter pensamentos com a mansão celestial, com a nova Jerusalém, com aquilo que está me aguardando lá na eternidade. Segunda verdade, a salvação, ela exige movimento para frente. Não ande para trás. Não retroaja. Não fique menor, você tem que ficar maior cada dia. Maior como, pastor? Maior em conhecimento bíblico, maior em intimidade com Deus, maior em experiência no processo de transformação. Você e eu precisamos melhorar cada dia. Por isso, aquele que começou a boa obra em vós a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Aleluia! Então, fique maior, movimento para frente. Terceira verdade para nós encerrarmos: Deus tira você de Sodoma, mas é você quem precisa lutar todos os dias para tirar Sodoma de dentro da sua alma. Se nós fizermos isso, nós vamos entender que Jesus, ele poderia ter dito: lembrai-vos do pai Abraão, lembrai-vos dos livramentos que dei para Israel. Não. Ele disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Porque lembrar de Abraão é fácil. Deus prosperou e deixou Abraão rico. Deus tornou Abraão o pai na fé das nações. Deus deu livramentos para Israel no afã de cumprir o plano dele mesmo. Mas a mulher de Ló, Deus não pôde fazer nada por ela, porque o coração dela ficou nas ruínas.
Que Deus nos livre de ter os nossos corações nas ruínas. Continue confiando em Deus, porque Ele ainda é o maior, o melhor e o mais fiel companheiro. Forte abraço, até a próxima semana.